Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, um projeto bem bacana para quem trabalha com microcontroladores e quer poupar alguns pinos de saída, que é a forma de multiplexar displays de 7 segmentos de forma externa, sem necessitar que o seu microcontrolador seja responsável pela varredura dos dígitos. Vamos ensinar isso para você na aula de hoje. Like de sempre, inscrição no canal e ative o sininho de notificações. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Toroid.com.br, link aqui embaixo. Você pode também encomendar indutores toroidais e muito mais em toroid.com.br. Também oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Acesse tigercomp.com.br, coloque itens no carrinho, faça já o seu cadastro e no seu pedido, utilize o cupom de desconto WRKITS. Não esqueça, tigercomp.com.br. Lançamos recentemente o curso de linguagem C, o curso definitivo. Espero que você já esteja lá, seja um aluno. Caso não seja ainda, veja por favor o link aqui embaixo. Gosta de microcontroladores? Quer aprender a programá-los como um profissional? É importante a linguagem C, ter o domínio da mesma. E nesse curso nós mostramos isso e muito mais. Dê uma conferida aqui embaixo, está na promoção de pré-venda. Então aproveite. Linguagem C, o curso definitivo, hein? Aproveite esta promoção e invista no seu conhecimento. Tem sexta? Tem clássica. Tem sexta? Tem legendária. Vamos para mais uma clássica. Let's get started! O circuito completo é esse. Eu estou utilizando no controle um PIC16F684, que é um microcontrolador de 8 bits mid-range da família PIC. Ele tem apenas 14 pinos. Bem interessante este dispositivo, recomendo que você dê uma conferida, pode utilizar em projetos. Eu estou utilizando o PIC, mas saiba que o projeto do display é adaptável para quaisquer outros microcontroladores. Precisa de um display para o seu Arduino, ou precisa do display para um AVR, precisa para um STM32, quer utilizar no seu ESP32, um 8051, enfim, no microcontrolador que você quiser. Isso é uma das características do curso de linguagem C. Quem domina a linguagem C consegue portá-la para diferentes dispositivos. Então, frequentemente aqui no canal me perguntam, este software como fica para Arduino? Ou eu estou no Arduino, este software como fica para PIC? Se você dominar a linguagem C, você não tem esta barreira. É uma das coisas que pretendemos mostrar no curso. Caso você seja um aluno, então veja aqui embaixo. Por isso eu tenho este exemplo, este dispositivo aqui. Programado em C, como já vamos ver o código. E o segredo todo está no 4017, um velho conhecido, um clássico na clássica, um legendário na legendária. 4017, contador Johnson. Aplique um clock e ele troca o estado nas suas saídas. Ele tem 10 saídas. Ele inicia Q0 em 1, eu aplico uma borda de subida, ele muda para Q1 em 1 e faz a varredura até o Q9, quando ele retorna para Q0. Eu posso utilizar o clock out para acionar um segundo 4017 e ter 20 saídas em sequência. Se eu utilizar o clock out do próximo, eu terei 30 saídas em sequência, e assim por diante. Com este método que criamos, nós conseguimos controlar até 5 dígitos do display de 7 segmentos, catodo comum com o 4017. Embora, você entendendo o código, entendendo o hardware, pode adaptar para um display anodo comum sem problema algum. Por quê? Nós temos 10 saídas e controlamos apenas 5 displays. Aqui está o segredinho. Nós precisamos evitar um efeito que é conhecido como transbordo de dígitos, que é quando eu tenho um dado que surge no display, a multiplexação é feita em varredura, então eu aciono cada dígito em sequência, então começa aqui, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e vai varrendo desta forma, uma frequência bem alta, que a sua visão, o seu olho, percebe uma única informação no display. Com isso nós temos apenas um barramento de dados para todos os dígitos, que está aqui em cima inclusive, ó.
SA, SB, SC até o SG e tenho também o ponto decimal aqui. Eu estou utilizando resistores de 150 ohms para limitar a corrente para os LEDs, afinal o display utiliza LEDs convencionais. Conforme eu havia dito, o transbordo de bits deve ser evitado, então você pode entender como fase e contrafase. Em fase eu tenho a exibição da informação no respectivo dígito, que é, por exemplo, aqui Q1, ele aciona o primeiro dígito do display. Q0 aqui é utilizado para calcular o valor deste dígito. Chamamos este de dígito dos milhares. Então ele mostra o dígito dos milhares e no próximo estágio, em Q2, ele apaga todos os dígitos, calcula centenas e no próximo ele vai mostrar as centenas. Calcula a dezena, mostra a dezena, calcula a unidade, mostra a unidade. É assim que funciona. Eu tenho um 74LS04 que inverte estes bits, pois eles estão em 1. Eu preciso de 0 para os displays catodo comum. E você poderia utilizar transistores tranquilamente. Transistores BC547, ligados com resistores de 1K na base, emissor por terra e os coletores nos displays, caso prefira. Mas eu gosto bastante de utilizar esse TTL aqui, que ele fornece um sync current suficiente para acionar os 8 LEDs do display, sem problema, ainda mais na multiplexação. Eles nunca estarão acesos constantemente juntos. Pino de enable do 4017 é mantido sempre em 0. Este pino aqui ele simplesmente trava o contador Johnson, colocando 1 no enable, mesmo tendo clock, ele não troca os estados de saída. O reset dele é ativo em 1. Eu vou controlá-lo a partir do microcontrolador. Por quê? Eu preciso sincronizar esta varredura. Então, qual é a tarefa do processador ou do microcontrolador? É gerar os dados para o display, tanto é que o nosso barramento de dados está saindo aqui do próprio PIC, poderá ser qualquer outro microcontrolador, e sincronizar a informação, sincronizar os dados com a troca de dígitos do display. Só que a varredura, quem de fato faz é o 4017. Este é o grande segredo do projeto de hoje. Eu estou utilizando aqui uma via de clock que vem do próprio PIC. Nós vamos gerar este clock para o PIC, sai aqui no RA0 e veja que eu aplico direto aqui na interrupção externa, certo? Aqui na realidade tem um erro de ligação, tá certo, galera? O pino 13 vai ligado no 11. O RA1 na realidade é o meu sincronismo e o 13 vai ligado no 11, que é a minha interrupção externa, certo? No esquemático que estará para download aqui embaixo vai estar corrigido. Então só lembre que o 13 vai ligado no 11, mas eu vou corrigir no esquemático que vai para você. Pode ficar tranquilo. Então eu gero um clock com PIC, eu aplico na interrupção externa do PIC e é aqui que eu faço todo o controle. E o meu pulso de sincronismo vai reiniciar o 4017 sempre na hora correta, na hora que eu preciso. Eu coloquei uma label de clock aqui para salientar para você que este pino do PIC que eu estou utilizando não é necessário. Tampouco gerar esta interrupção do timer que eu estou utilizando para gerar o clock de aproximadamente 500 Hz, que é o que precisamos. Você pode utilizar um oscilador externo, sem problema nenhum, pois todo o sincronismo é feito pela interrupção externa nas bordas de subida. Então isso é muito interessante. Você precisa de 2 fios, 2 saídas do seu PIC, melhor dizendo, uma entrada, que é a interrupção externa, e uma saída, que é o sincronismo, para controlar N dígitos. É claro que você precisa dos bits de barramento, mas para os N dígitos você precisa apenas mais 2 I/Os do PIC. Se você precisar de mais de 5 dígitos, você pode ligar 4017 em cascata, conforme eu mencionei para você.
Se você fosse fazer todo o controle no PIC, além de aumentar o processamento, além de aumentar a memória de programa do mesmo, mais consumo da memória de programa, você precisaria, para cada dígito extra, uma saída extra para ir multiplexando. Então este é o segredinho do circuito de hoje. Vamos ver o software, lembrando aqui dos capacitores de desacoplamento, 100 nano para cada um dos circuitos integrados. E vai estar tudo para download, inclusive o software, o datasheet do PIC e o esquemático corrigido aqui, que eu fiz uma conexão errada aqui, mas não tem problema. Você baixa e vê o PDF, você vai ver certinho. Tá aí o nosso software, compilador microC. Gosto bastante de utilizá-lo para os microcontroladores PIC. Linguagem C. Os fuse bits. Estou utilizando o clock interno. Eu vou configurar no software para 8 MHz. Então podemos fazer isso com 684. Sem watchdog, power up ligado para guardar um tempo de estabilização. Sem o reset habilitado. Então poderíamos utilizar ele para uma entrada digital se quiséssemos. E sem proteção no código. Tem uma constante que eu chamei de clear. Valor 10, que eu vou utilizá-la para limpar o display. Precisamos evitar o transbordo de bits no acionamento de dígitos e também no barramento, para que os dados funcionem como esperado na prática. Você já vai ver certinho. Então, quando utilizarmos clear, na realidade vamos substituir no código por 10, apenas para ficar mais intuitivo o que realmente estamos fazendo. No mapeamento de hardware, o RA0 é o meu clock e o RA1 é o meu sincronismo. Duas funções, uma para controle de dados do display e a outra para fazer a conversão. Eu passo um número como parâmetro, de 0 a 9, e ela gera informação nas saídas do PIC para acionar os segmentos do display que formem esse número coerente. Uma variável global aqui que eu vou colocar 1234 ou 1234 para testarmos na prática, então vermos que estamos de fato multiplexando o display. Mas entenda que esta variável pode ser utilizada para você para ler um valor de um conversor AD de 0 a 1023, por exemplo, conversor AD de 10 bits, uma informação de frequência, uma informação de tensão, uma informação de corrente, enfim, as diversas aplicações que você pode fazer com este tipo de display. Nas interrupções nós temos o overflow do timer e aqui eu inverto o meu pino de clock, gerando este clock a partir dos 8 MHz. E na interrupção externa eu sempre zero o sincronismo, coloco low na saída de sincronismo, sempre que houver uma borda de subida, e chamo a minha função passando o parâmetro que eu quero exibir já, que é a própria variável number. Este bit aqui eu coloco em 1, IRCF0, para ter um cristal, melhor dizendo, um oscilador interno de 8 MHz. Do contrário, por padrão, seria 4 MHz. Optei pelo oscilador mais rápido, então colocando este bit em 1, o PIC 16F684 gera um clock interno de 8 MHz. Desabilitei os comparadores e os conversores AD. Ele tem conversores AD, este PIC. Aqui eu configurei a interrupção externa por borda de subida e o timer 0 incrementa com ciclo de máquina para scaler 1 para 8. Temos 8 MHz, é dividido internamente por 4, ciclo de máquina 500 nanosegundos, vezes os 8 bits do timer 0, vezes o pré-scaler, nós temos 1 milissegundo. Então, vai para high e vai para low o nosso clock. Então, vezes 2. 1 sobre isso, uma frequência de quase 500 Hz, que é o que precisamos para multiplexação. Configurei as saídas no porte C, no porte A e inicializei tudo. Aqui eu inicializo o sincronismo em 1 já, para deixar o 4017 habilitado, tá certo? Aqui passando para o próprio porte A. E depois eu habilito a interrupção externa, global e do timer 0. E aqui no loop infinito não precisaria, mas eu mantive o number em 1, 2, 3, 4. Como inicializei ela
não precisaria, mas já deixei aqui caso você queira trabalhar no software, fazer um contador ou testar aí com alguma função específica. Nossas funções, então o multidata recebe a informação 1, 2, 3, 4, ou 1234. Tem uma variável de controle e variáveis que vão exibir 1000, 100, 10 e une. Milhar, centena, dezena e unidade. Switch control. Veja que eu iniciei em 2, então na primeira vez que vai ocorrer a interrupção externa, ele processa o caso 2, que é exibir o dígito do milhar. Então isso é só para dar o start sincronizado já com o 4017. Como passa muito rápido, essa informação que não será exatamente o dígito do milhar, pois pulamos o cálculo inicial dele, não vamos nem perceber, pois ele vai fazer na lógica circular funcionar. Então, ele mostra o milhar, veja aqui o display clear, ele limpa o display. Então ele mostra o milhar, no case 3 ele limpa o display, calcula a centena. No 4 mostra a centena. No 5 limpa o display, calcula a dezena. No 6 mostra a dezena. 7 limpa o display, calcula a unidade. No 8 mostra a unidade. E no 9 ele gera o pulso de sincronismo. Então tem o case 9, justamente para sincronizar os meus dados com o 4017. Afinal, esta saída sync está justamente controlando o reset do 4017. Sempre que eu entrar na interrupção externa, eu vou incrementar control. Então entrou a primeira vez, ele vale 2. Como tem um break, ele sai do switch, incrementa control, vai valer 3. Então ele volta, processa o case 3. Então por isso, ele vai fazendo a varredura do display, chegou em um valor maior que 9, ele volta para 1. Simples assim. Então no case 9 ele coloca o sync em 1, ele retorna para 1, e na próxima vez que ele entrar na interrupção externa, ele vai limpar o sincronismo, entrando no case 1. Limpa o display, calcula o milhar, sai da interrupção, voltando para a interrupção, ele mostra o milhar e assim segue fazendo a varredura. Então basicamente é assim que funciona o nosso código. Função do display, eu recebo dígitos de 0 a 9 ou a macro clear. Aí eu tenho um vetor local, que estão os bits configurados para mostrar a informação coerente, aqui é o 0. Então 1 significa o dígito ligado, o segmento ligado, e 0 o segmento desligado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui veja que a 10ª posição do vetor é tudo 0 para o clear. Então se eu passo 10 aqui, que é a minha constante clear, ele vai limpar o barramento de dados por causa deste vetor aqui. Simplesmente passo o dígito atual para todo o porte C. Porte C do 5 ao 0 está recebendo os segmentos do display, mas também eu tenho no RA5 o meu G e o dígito ou ponto decimal no meu RA4. Então fazendo Shift Right 6 e uma máscara de bits com 01, eu exibo a informação correta deste dígito específico, aqui e aqui. Basicamente é isso. Então o nosso software funciona assim. Quem já está no curso de C, já está um pouco mais avançado nos estudos lá, já entendeu 100% deste software aqui, tenho total certeza. E melhor que isso, tem total capacidade de criar estes e outros softwares ainda mais avançados, o que é muito bacana. Vamos para a prática ver tudo isso funcionando agora. Venha comigo. Está aqui o circuito montado na protoboard, você pode observar os componentes que utilizamos, o PIC16F684, os resistores de 150 ohms, capacitores de desacoplamento, 4017, 74LS04 e 4 displays catodo comum multiplexados. Aqui eu utilizei um display simples e interliguei todos os segmentos, A com A, B com B, C com C e assim por diante. E aí o nosso circuito controla a multiplexação dos displays de forma externa. Observe que o PIC aqui tem a conexão entre a sua saída que gera o sinal de clock
é aplicado na entrada de interrupção externa e o mesmo sinal vai para o clock do 4017, como analisamos na parte teórica do vídeo. Ligando o dispositivo, ligando o circuito, nós veremos 1, 2, 3, 4, que é o número que colocamos como teste no nosso software. Teremos a impressão de que os displays estão todos ligados ao mesmo tempo. Vamos alimentar com 5 volts da fonte de bancada. E está aí, ó, perfeitamente funcionando. Na câmera até conseguimos ver um pouco a questão da multiplexação, mas a olho nu, digamos assim, aqui eu estou visualizando o display totalmente aceso. Mas estamos conseguindo ver claramente os dados devidamente separados, sem transbordo de segmentos, então está funcionando muito bem o nosso circuito de multiplexação externa dos displays. Vamos fazer mais algumas análises agora, verificar o sinal de saída aqui do PIC e vamos também verificar o pulso de sincronismo, que é este pino aqui, este fio amarelo que vai para o reset do 4017. E aqui podemos ver claramente o que acontece na prática. Nós temos o sinal em lilás, que é o nosso clock, de aproximadamente 500 Hz, pois esse sinal é necessário. Como vimos, nós estamos utilizando pares de pinos do 4017, então por este motivo estamos aplicando 500 Hz na entrada do circuito e distribuímos os displays desta forma. 4017, cada 2 saídas é um acionamento para evitar justamente o transbordo de dígitos, conforme conversamos. 1 milissegundo por divisão, o período é aproximadamente 2 milissegundos, portanto 500 Hz de frequência, e em verde você vê o pulso de sincronismo ocorrendo, ó. Então podemos ver aqui na prática o que ocorre. Temos o pulso de sincronismo, daí temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pulsos de clock e um novo pulso de sincronismo. Exatamente aquelas passadas no laço switch no nosso software na linguagem C, como vimos na parte teórica do vídeo. Então, muito bom, exatamente como previsto aqui na prática. Liguei agora os canais do osciloscópio em 2 displays para visualizarmos a multiplexação acontecendo, e eles são ativos sempre que temos o nível lógico baixo, pois estamos utilizando os inversores, afinal os displays são do tipo catodo comum. Vamos ajustar aqui a posição horizontal. Vamos dar um zoom e podemos ver que ocupa 2 milissegundos. Então o tempo em que o display está ativo é 2 milissegundos. Depois nós temos a ativação do próximo display após mais 2 milissegundos. Aqui conseguimos observar claramente o tempo morto, podemos dizer assim, que evita o transbordo de dígitos no nosso display, que é justamente os pontos onde o 4017 está calculando. Melhor dizendo, o processador está calculando um novo dado para acionar a próxima saída do 4017, então exibi-lo no display de forma correta. Aqui nós temos o dígito das centenas, para o exemplo, e aqui o dígito das dezenas. Calcula a centena, exibe a centena. Calcula a dezena, exibe a dezena, e assim por diante, depois para a unidade, e aí volta aqui para o dígito dos milhares. Então é assim que ocorre na prática a multiplexação dos nossos displays, com esse sistema bem interessante, que você, repito, pode utilizar apenas 2 pinos de saída do seu microcontrolador. Eu vou mostrar agora para você. Eu vou aplicar um sinal do gerador, um sinal de clock. Ao invés de utilizar o clock do próprio PIC, eu vou utilizar o gerador de funções, variar a frequência para você observar um clock externo multiplexando os displays, ficando para o PIC apenas a tarefa de distribuir os dados corretamente. Tá aí o nosso gerador de funções, o Tektronix AFG1062. Configurei em 1 Hz inicialmente o nosso sinal, um sinal quadrado de 0 a 5 volts, como você vê ali no display, e vamos conseguir enxergar na prática o efeito de multiplexação. Isso é bem interessante. Eu vou aumentando essa frequência para você ver o resultado no display, como fica. Então o ponto em que a nossa visão, a persistência da visão humana vai enxergar
um display de 4 dígitos completamente aceso. Em frequências bem baixas nós veremos os dígitos ligando e desligando e conseguiremos, é claro, perceber a varredura dos 4 dígitos do display. Vamos ver com este teste agora. Para isso eu preciso desconectar aqui o clock do próprio PIC, que é este fio aqui. Veja que paramos de multiplexar o display. Eu vou desligar o circuito por enquanto. Na entrada de interrupção externa eu vou conectar um resistor de pull down, para que não tenhamos clocks acidentais. Eu vou ligar aqui o gerador. Ligar direto aqui no resistor mesmo. E vamos ligar o circuito. Circuito alimentado. Meu gerador ainda não está com a saída liberada. Eu liberando a saída, verei alguma coisa no display. Então veja que nós temos um resultado aqui no display. Temos a troca de dados ocorrendo. Então, a cada segundo nós temos uma mudança. Ó. Ele liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, aguarda mais um. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, aguarda mais um, que é o pulso de sincronismo, e segue assim. Aumentando a frequência, vamos colocar aí uns 10 Hz, você já vê o efeito ocorrendo e quem não entendia a multiplexação vai conseguir compreender de forma muito bacana agora. Pois vamos aumentando a frequência à medida que formos aumentando, você vai perceber que os números tendem a ficar cada vez mais presentes, todos ao mesmo tempo, entre aspas. No caso é a nossa visão que nos engana. E é assim que funcionam os displays multiplexados. 50 Hz, 100 Hz. Veja que já conseguimos perceber o dado presente, 1, 2, 3, 4, ou 1234 se preferir. 200 Hz, 300, 400, 500. Eu posso aumentar até um pouquinho mais, ó, para ficar mais fixo ainda. 900 Hz, já temos um dado bem bacana exibido na tela. E você vê aí que com o clock externo eu consigo multiplexar o display também com esse nosso circuito. Dessa forma você precisa de 2 pinos no seu microcontrolador, um de clock e um de sincronismo, para um display aí de N dígitos. É claro que temos que lembrar dos 8 bits de dados também, mas lembre que se você for multiplexar um display apenas com PIC, além de ser um software maior, um software que demande mais processamento por parte do microcontrolador, você vai precisar de uma saída extra para cada display adicional. Com este circuito você pode ir incrementando 4017 em cascata e aí vai aumentando o seu display. Uma dica aí para você. E esta foi mais uma clássica de sexta. Deixe seu comentário, quer mais projetos assim? Deixe seu feedback. Sempre que possível vamos atendendo os pedidos também. Tem sexta, tem clássica no seu WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Aquele like, hein? Clique em gostei, compartilhe com todo mundo, compartilhe com seus amigos interessados. Pode fazer um WR Flix nos nossos mais de 3.150 vídeos aqui do canal. Também confira os nossos cursos Hotmart na descrição. Linguagem C, recém-lançado, quer ficar profissional em linguagem C e microcontroladores? Veja o curso aqui embaixo. Também nos siga nas demais redes sociais. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, ótimo final de semana, um abração, bons projetos e até a próxima.